Sexo é bom, cagar em casa é bom, aliviante, mas vocês já experimentaram a sensação do que é comemorar uma vitória do Santos após 5 meses sem vencer? Meu amigo, salve, salve santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo, todos os devotos aí de sal grosso e de tudo que for possível. Sai zica, sai zica. Cara, não são 5 dias, não são 5 semanas, eram 5 meses sem vitória, 5 meses sem vitória, e a gente conseguiu hoje espantar essa zica. Então, cara, pelo amor de Deus, estou feliz pra caralho pra gravar esse vídeo pra vocês. Então, vamos lá pra falar desse jogo, da redenção do Santos aí, né? Ainda mais que, pô, primeiro de tudo, foi uma vitória e ainda uma vitória bem convincente, assim. É difícil ver o Santos de 2020 fazendo 3 gols em um jogo, né? Desculpa aí o pessoal, porque eu tava meio ausente nos últimos dias aí no canal também, porque depois do jogo contra o Inter me deu uma tristeza, uma decepção, uma raiva, assim, principalmente tristeza profunda, preocupação profunda, e eu nem tava muito no pique de gravar coisa, assim, eu gravei só a análise pós-jogo mesmo, mas estou voltando aqui pro canal com todo o prazer do mundo agora para falar com vocês. Então é isso, pessoal, é isso. Vamos comemorar a vitória, vamos voltar a ter a sensação de que é o Santos, além de não estragar a nossa semana que vai começar agora, é o Santos abençoando a nossa semana que vai começar agora, né? Primeiro de tudo é isso, vamos comemorar que essa vitória é nossa e essa vitória veio no momento perfeito. E, gente, pés no chão ainda, tá? Pés no chão, a gente sabe, né? O Santos ainda tá com os bastidores complicados, turbulentos. O Santos ainda tem erros, limitações, mas muito por isso também que essa vitória veio num momento ideal, né, para dar um respiro por enquanto, né? E num jogo em que, para quem viu os primeiros 30 minutos de jogo, tudo se caminhava para, né, daquele jeito, grandes chances de dar merda de novo, de dar alguma zica, mas que no fim acabou tudo dando certo. O Santos teve grandes méritos, conquistou uma vitória maiúscula hoje e deu um respiro bem legal aí pra gente. Primeira vitória aí do Cuca. Então vamos falar do jogo. O Atlético começou bem no jogo, começou com o Atlético dominando, passeando na Vila Belmiro, assim, com muita posse de bola, com muito perigo também. O Santos na Vila Belmiro, sob seus domínios com 30% de posse de bola praticamente nos primeiros minutos, acho que estava com 27 uma hora, acho que fechou o primeiro tempo mais ou menos com uns 30 de posse, mas a maioria do primeiro tempo, o Santos com pouquíssima posse de bola, né? Esperando o Atlético também e saindo mais no contra-ataque, só que um Santos que no primeiro tempo conseguiu ser mais incisivo. Mas eu falei, né, que estava sendo escrito todo um roteiro para meio que dar ruim hoje de novo, né, o Atlético pressionando e tudo mais, com mais posse, chegando com bastante perigo no gol do Vlad, e aí em um lance de infelicidade do Lucas Veríssimo e do Vladimir, né, ambos acabaram se machucando, os dois saíram, e aí entrou o João Paulo no gol e o Alex Nascimento da base na zaga. Vou falar um pouco deles mais adiante, mas para o torcedor santista já estava falando, né, que o sal grosso que teve antes do jogo, que alguns torcedores jogaram lá na frente da Vila e tudo, meio que teve um efeito, tava tendo um efeito reverso até então, né, tava mais zicando ainda do que dando sorte. Mas aí depois a gente conseguiu, no primeiro tempo mesmo, fazer um gol em que animou o time do Santos também, né? Depois do gol do Santos, em uma jogada que foi muito bem executada pelo Cuca, que é a marcação, pressão, né? A marcação de saída de bola do Atlético Paranaense. Então a gente tinha o Alisson apertando lá também, o Alisson conseguindo roubar a bola pro Marinho, o Marinho foi lá, entrou meio que pela lateral na área, assim, e só rolou pro Soteldo completar. Então foi um gol que veio no momento certo também, o Atlético dominando as ações do jogo, e o Santos conseguiu um respiro com aquele gol, e muitos santistas mal comemoraram aquele gol, né, porque já sabiam que, né, é difícil comemorar gol do Santos, porque a gente sempre sabe que ultimamente vem o pior, né, só agora a gente tá voltando a vencer após a volta do futebol. Mas, enfim. E foi isso, né? O Marinho, mesmo com o Atlético se movimentando mais no jogo, mesmo com o Atlético naquele momento comandando as ações do jogo também, o Marinho conseguiu desequilibrar pela ponta, fazer uma boa jogada também, e o Santos executar bem essa marcação de saída de bola do Atlético Paranaense, e aí fez um gol que deu um respiro aí pra gente.
E dali então, como eu falei, equilibrou um pouco mais a ação do jogo, as ações, né? O Santos foi mais para cima do Atlético também. E aí depois conseguiu um golaço com o Felipe Jonathan, que vinha sendo bem questionado e criticado aí pela torcida, né? Conseguiu um golaço de fora da área e uma bela jogada do Marinho também, desequilibrando novamente na ponta. Marinho deu uma cortada para o lado assim, já tirou a marcação, cruzou na área e aí a bola acabou sobrando para o Felipe Jonathan, que na entrada da área acertou um chute de esquerda no ângulo, um golaço para tirar a zica dele também. Mas eu vou falar um pouco mais do Felipe Jonathan também, porque não foram só flores para ele nessa partida, mas parabéns Felipe Jonathan e obrigado por esse gol que foi muito importante para a gente também e ajudou bastante a gente a construir o placar. E aí no primeiro tempo terminou meio que com o Santos assim, mais ou menos 2 chutes só a gol e 2 gols, então muito incisivo, né? Algo que a gente não via do Santos, a gente viu o Santos perdendo muitos gols também, e o Atlético chutando mais, mas não conseguindo ser incisivo também. O João Paulo seguro também, o Alex Nascimento no primeiro tempo seguro também, a defesa segura, sendo completada pelo Luan Pérez também. Somado a isso, acho que o Atlético sentiu um pouco os gols que tomou também, né? O Atlético acabou sentindo um pouco os gols, e aí no segundo tempo o Santos voltou intenso também, né? O Santos, às vezes, no segundo tempo volta meio devagar e tudo mais, mas não, dessa vez o Santos conseguiu voltar com intensidade, mantendo a concentração pro segundo tempo, né? A gente viu umas estatísticas aí, a gente até falou em uma das lives do canal que o Santos, a maioria dos gols que o Santos sofria era na etapa final, assim, no segundo tempo, principalmente, mas aí o Santos voltou sendo bastante intenso, o Atlético Paranaense caiu um pouco fisicamente também, e o Santos voltou fazendo um segundo tempo bem melhor que no primeiro tempo, e dominando mais a partida também. O Santos compacto na marcação, até o Pituca, que vinha mal, estava ajudando no meio de campo assim também, ele se achou no segundo tempo, e também ele foi um dos responsáveis, junto com o Alisson, que para mim foi o melhor no meio de campo hoje, a fazer com que o Atlético não quebrasse em momento algum do jogo a nossa linha no meio de campo também, e não oferecesse tanto perigo assim no segundo tempo principalmente, só no lance, no finzinho do jogo, onde eles conseguiram o gol deles. Então, a gente tomou o gol no fim, falando do gol, né? Um gol que não precisava também. Foi fruto, assim, de uma leve desatenção do time no fim do jogo também. Ele fica um alerta, porque tomou o gol no finzinho, mas ainda tinha tempo. O Atlético, no lance seguinte do gol, chegou com muito perigo com o Cittadini e o João Paulo fez uma boa defesa, fechou bem o ângulo. Imagina um 3-2, faltando uns 5 minutos ainda para acabar o jogo. A gente não precisava passar por isso. Ainda bem que o João Paulo conseguiu defender e ficou só um 3-1 também. Então fica essa atenção também, fica esse adendo aí pra gente não desligar totalmente em finais de jogo, principalmente quando a gente tá com um placar ao nosso favor, um 2-0. Contra o RB a gente tava com 1-0 só, e aí com desatenção no final a gente tomou o gol de empate, que foi uma ducha de água fria, mas enfim, hoje ainda bem que não aconteceu nada disso. Mas de um modo geral, foi um Santos onde hoje todos, de certa maneira, foram bem assim, tirando o Marinho, que pra mim foi excelente, né? Porra, 2 assistências e um gol. Alex Nascimento e João Paulo, gratas surpresas, ambos seguros durante o jogo também. Acho que o gol foi um pouco fruto de desatenção na defesa, o João Paulo não teve culpa, mas os dois foram bem, assim, são jovens, então deram uma boa conta do recado também. O Alisson, como eu falei, o melhor do meio de campo, por isso que eu acho que o Alisson pra mim ele é titular nesse time. Eu gosto do Jobson também, mas pô, olha o Alisson também fazendo essa marcação, pressão também. Ele é um cara que sempre se entrega bastante. E talvez seja melhor o Jobson entrar no lugar do Pituca, né? O Pituca até que conseguiu ir bem hoje também, mas o Pituca pode render muito mais, a gente sabe, né, gente? A gente sabe que ele pode render muito mais também, assim como o Soteldo. O Soteldo foi bem hoje, mas a gente sabe que ele pode render mais, ter dribles mais objetivos também. Eu sei que hoje cai muito mais a responsabilidade nele, no Marinho também. Mas, enfim, o Soteldo a gente sabe que ele pode render mais. Luan Pérez bem na defesa junto com o Alex também. Os laterais, de certa forma, acho que foram bem, se complementaram. Eu digo se complementaram, porque o Pará até que foi bem defensivamente, né? Deu bons combates. E o Felipe Jonathan não foi bem defensivamente. Ele deixa alguns espaços e tal. O Atlético no começo do jogo passeando pelo lado do Felipe Jonathan.
mas ele ofensivamente apoiou bem, foi no ataque, fez até o gol. Fica aí a pergunta para vocês acham que se o Santos de repente arrumar algum lateral esquerdo ou subir alguém da base, será que não seria uma boa o Felipe Jonathan de repente no meio de campo, assim? Quem sabe? E o Caio Jorge também faltou o gol, acho que falta ele treinar um pouco mais finalização, mas gostei da partida dele, ele cada vez mais se movimentando, ele meio que como um Sacha, assim, do ano passado, né, abrindo espaço para os pontas, que são o Marinho e o Soteldo, então chamando a atenção da marcação, atraindo a marcação para o Marinho e para o Soteldo conseguirem trabalhar melhor pelas pontas. E claro, né, o Caio Jorge tem muito mais potencial que o Sacha também, o Caio Jorge treinando finalização, acho que ele pode ser um excelente jogador e ajudar a gente bastante, né? E ainda é um garoto, tá começando agora praticamente, então naturalmente acho que ele vai evoluir. Só ressaltar a importância tática dele também, né? Na parte de fazer a marcação-pressão e pressionar a saída de bola do Atlético Paranaense também, ele é um cara que ajudou bastante nisso. E para mim, o que foi abaixo de todos mesmo, mais uma vez, foi o Sanches. O Sanches pode render muito mais. O meio de campo foi um pouco mais criativo hoje, mas faltou o Sanches também. Eu repito, a gente precisa sim do Sanches. A gente precisa dele. Ele rendendo minimamente melhor do que ele tá, ele já consegue ajudar muito mais o time, né? Ser mais criativo também. Mas enfim, vocês acham que ele já merece um banco também? De repente, se o Sanches fosse pro banco, qual meio de campo vocês escalariam? Fica aí esse questionamento aí para vocês também. Então acho que pontos que ajudaram o Santos a conseguir a vitória hoje, a fazer a lição de casa, os principais, acho que foram a marcação-pressão também, que deu o início, que resultou no nosso primeiro gol, né? Marcação da saída de bola do Atlético Paranaense, onde Alisson, Caio Jorge foram importantes, e depois a trama Marinho e Soteldo, que resultaram no nosso gol. O fato do Santos ser incisivo em contra-ataques também, puxar contra-ataques bem, acho que foi um ponto positivo também, que ajudou bastante a gente a construir essa vitória. Méritos para o Cuca também, para o jeito como armou o time, porque nesses contra-ataques, às vezes a gente tinha o Sanches, né, que até ano passado vinha armando muito bem contra-ataques, até esse ano mesmo, no primeiro semestre, assim, mas depois caiu muito futebol e a gente conseguiu armar bastante contra-ataque, principalmente com o Marinho chamando bastante falta e tudo mais. Acho que o Santos explorou bem os contra-ataques e também a marcação encaixada tanto no meio de campo quanto na defesa. O Santos hoje foi muito feliz na marcação, na dupla de zaga também, acho que até o Pará, e Alisson e Pituca no meio de campo também fizeram bem esse papel, então acho que foram os 3 pontos principais para ajudarem a gente a construir a vitória de hoje. Então, de um modo geral, é isso, né? Um primeiro tempo onde a gente cresceu depois do gol, conseguimos equilibrar as ações, e aí no segundo tempo a gente jogou bem melhor também, né? Então, depois de superar a pressão inicial dos 30 minutos do primeiro tempo que o Atlético vinha fazendo, a gente se achou, e apesar do Atlético ter tido mais posse de bola, eles criaram poucas chances também. O Santos, das poucas que criou, foi incisivo, conseguiu fazer gols. Isso no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, o Santos voltou superior, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Atlético já meio cansado, assim, também, parando muito na marcação do Santos. E apesar do Santos, acho que ter terminado o jogo com menos posse de bola, isso de ter sido mais incisivo, aproveitar contra-ataques e marcar bem, ajudaram a gente a construir essa vitória. Mas ainda ficam alguns alertas aí também, né? O Santos aí, primeiro que não tem um armador. O Sanches às vezes fazia esse papel, quebrava um galho, mas ele não é armador de origem. E agora muito menos, né? A gente não tá conseguindo contar com o Sanches, infelizmente. E o Pituca é primeiro volante, né? O Santos não tem um armador, assim. O Pituca é primeiro volante, embora o Alisson esteja jogando de primeiro volante. Mas, enfim, o Santos não tem um armador. Quem mais se parece a isso é o Jean Mota. De repente pode dar chance para esses meninos da base, que acho que naturalmente eles vão tendo mais chances. E também o Santos, fico alerta também que não tem um grande elenco, né? Imagina se a gente perde o Veríssimo agora, tem a grata surpresa que é o Alex, mas até lá, quem sabe, ele foi bem hoje, mas foi apenas um jogo, deu um bom cartão de visita, mas enfim, é isso. O Santos ainda pensa em vender o Veríssimo e tudo. Acho que o primeiro de tudo é quitar a punição do Hamburgo, né? A punição da FIFA, e aí a gente vê o que a gente pode fazer indo no mercado e tudo mais. Mas enfim, hoje é dia de comemorar, e a gente merece essa comemoração, torcida santista. Vamos comemorar bastante porque essa vitória
foi importantíssima para a gente respirar, né? A gente estava incomodado com isso. Outros times na parte de baixo pontuando, ganhando, e o Santos aí deu um salto importante, né? Claro, é a terceira rodada, mas deu um salto importante de 17º para 8ª colocação. Próximo jogo é contra o Sport na Ilha do Retiro, e depois do jogo de hoje, para os iludidos ficam rumo ao título, e para os torcedores mais pé no chão, assim, fica apenas. Faltam 41 pontos para a gente atingir o nosso primeiro objetivo no campeonato, que é se manter em meio a tanta crise em bastidores e tudo mais. Eu fico meio que um pouco no meio desses dois e mais para esse lado de faltam 41 pontos, porque a gente ainda tem muita coisa para corrigir, gente. E acho que naturalmente vai corrigindo, mas as impressões de hoje foram, na maioria, boas. É isso, pessoal. Vamos comemorar e dá-lhe salzinho, dá-lhe sal grosso. E é isso. Vamos que vamos, Peixão. Valeu. A gente vai fazer mais vídeos aí ao longo da semana com bastante prazer. Tamo junto e tudo pelo Santos.